bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seguimos para a nossa próxima aula agora falando sobre Copom. Você já conhece? Lembrando que a mudança que você quer só depende de você, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. O que é o Copom, o Comitê de Política Monetária? Gente, a gente acredito que já tenha falado sobre a taxa Selic, senão vai estar na próxima aula, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui e a gente vai falando item a item, tá bom? O Comitê de Política Monetária do Copom foi instituído dia 20 de junho de 96, com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros. A nossa taxa de juros é a famosa Selic, que hoje ela está bem altinha. É uma das... como é que eu posso colocar isso? É uma das maneiras que o Banco Central tem de controlar a política monetária, de controlar a demanda, de controlar a inflação. Um dos mecanismos, essa é a palavra, é a taxa de juros. E a taxa de juros é definida através do Copom. É o órgão do Banco Central formado pelo seu presidente e diretores que define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia. Então nós temos 8 reuniões por ano, a cada 45 dias, que é definido assim, ó, a taxa de juros está em tanto. Ela vai permanecer em tanto? Se não, por que não? Ou por que ela vai permanecer? O presidente do Copom, ali, o presidente do Banco Central, ele vai ter depois da reunião, ele produz uma ata falando por que eles tomaram essa decisão. As reuniões normalmente ocorrem em 2 dias seguidos e o calendário das reuniões de um determinado ano é divulgado até o mês de junho do ano anterior. Então, o calendário do ano que vem, não me recordo se já foi divulgado esse ano, pela data da aula aí, mas tem até o final de junho ali para ser divulgado a data das reuniões. Como que é aqui? O comitê ele funciona. Então, como eu disse, as reuniões são feitas com os diretores, eles vão olhar a inflação, olhar as contas públicas, a atividade econômica, o cenário externo. Não é uma simples decisão. E o que é muito bacana é que ela não tem um viés político. O Banco Central ele tem toda a sua autonomia para que não tenha uma interferência externa, uma interferência política. Imagina se todo político entrasse ali e falasse assim, não, eu quero a taxa de juros agora lá embaixo. Isso é bom? Depende. Hoje a gente está vivendo num período de taxa alta. Para quê? Para justamente reduzir o consumo. Poxa, Jefferson, mas não era bom? Não é bom o Brasil crescer? Não é bom o Brasil ter cada vez mais consumo e inflação, salários aumentarem? Sim e não. Como no mercado financeiro, tudo depende. Por quê? Se a gente tem um consumo muito grande, os preços sobem muito rapidamente, a inflação desacelerada faz o nosso dinheiro perder o valor. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Argentina, nossa vizinha aqui. A taxa de juros lá, ela beira 100% já no acumulado. Isso significa que 100% do valor do dinheiro já foi perdido valor e assim por diante. Estou falando de taxa de juros, tá, gente? Não é taxa de inflação. Mas a taxa de juros muito baixa, ela aumenta a demanda e, por consequência, a inflação. Um exemplo prático que a gente tem foi em 2020. Se vocês puxarem aí na internet, ou quem viveu isso, que já está numa instituição, vai ver que a gente chegou com uma taxa de juros de 2%. Isso fez com que a economia continuasse girando. Mas a consequência disso, claro, estou colocando um fator só, tá? Existiram muitos outros. Mas a consequência foi a inflação. E para controlar a inflação, a gente tem que diminuir o consumo. Oferta e demanda. A lei básica ali. Para diminuir o consumo, um dos mecanismos para diminuir o consumo foi a elevação da taxa de juros. Então, quem define isso é o Copom, olhando todos os cenários possíveis. São várias pessoas muito bem conceituadas que estão ali dentro, tá? Não são por indicação apenas. Então, como são 2 dias de reunião, a quarta-feira anterior iniciei o silêncio. Então, o pessoal que... Deixa eu pegar o mouse aqui. O pessoal que vai participar da reunião, aqui, eles já não dão entrevista, já não falam com nada, já não falam com ninguém, para ter esse período ali de tomar decisão sem viés nenhum. A reunião normalmente começa na terça, vai até a quarta, claro, depende do dia ali. Na primeira reunião de terça-feira pela manhã, as apresentações sobre a economia brasileira, economia mundial. Na segunda sessão, avaliação perspectivas da inflação, decisão e divulgação da taxa Selic. E na terça-feira, ao fim da reunião, acaba o silêncio. Então, as pessoas que estão aí, elas podem dar entrevista, o presidente do Banco Central pode dar entrevista e falar sobre a ata que foi divulgada.
Como eu disse anteriormente ali, 8 reuniões por ano. Opa. A meta para a taxa Selic é divulgada ao final da reunião e é determinada de tal meta. E a determinação de tal meta é um dos instrumentos de política monetária mais importante à disposição do Bacen, do Banco Central do Brasil, que foi o que eu falei ali. Como que ele vai controlar? Como que ele vai... Opa, dei spoiler aqui. Como que ele vai controlar a política monetária? Existem vários mecanismos, mas o principal é a taxa de juros. Uma vez definida, o Banco Central atua diretamente por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais para manter a taxa de juros próxima ao valor definido na reunião. Como assim, já? Você está comprando e vendendo de quem? Sabe, imagine que você trabalha de caixa em algum lugar e no final do dia esse caixa tem que fechar positivo. Tem que fechar, na verdade não é positivo, ele tem que fechar zerado. Todo débito, todo crédito tem que bater, certo? Mas imagine uma instituição financeira agora. Essa instituição, vamos pegar aí um banco, vamos pegar o Santander. Tem várias agências aí pelo Brasil, certo? E ele empresta dinheiro para a população, mas ele também pega emprestado. Para fazer ficar certo isso é muito difícil, porque eventualmente vai emprestar muito mais num dia e eventualmente vai captar muito mais no outro, certo? Mas como ele tem que fechar o caixa positivo, os bancos em geral, as instituições financeiras, ele vai lá e, opa, deixa eu pegar emprestado aqui um dinheiro com o Banco Central. O Banco Central vai lá e vai emprestar o dinheiro, mas ele vai cobrar uma taxa para isso. Então, a partir da taxa de juros que colocou como meta, ele vai cobrar mais ou menos juros. Isso é política monetária, a gente vai ter uma aula exclusiva para isso, tá? Só dando uma pincelada aqui para vocês já terem uma noção. Então, ele cobrando mais ou menos juros, ele vai deixar mais barato pegar dinheiro ali no banco, o banco vai poder emprestar mais barato, ou ele vai deixar mais caro. Então, esse é um dos mecanismos que ele fala aqui. A taxa de juros Selic é referência para os demais juros da economia. Trata-se da taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Ou seja, se você entrar no site do Tesouro Nacional e quiser comprar um título do Tesouro, você vai ver que de acordo com a data que estiver comprando, vai ter sempre a data atual ali da Selic. Então, muita gente, quando a taxa está lá em cima, por exemplo, você comprou título lá em 2020, você está com um título que talvez não esteja pagando tanto juros hoje, porque você pegou uma taxa Selic mais baixinha. Se você está comprando hoje, você já está comprando o título com uma taxa mais bacana. A gente falando aqui da taxa Selic meta, é tudo isso que eu acabei de falar. A taxa Selic meta é a taxa que sai da reunião, é a taxa meta, como o próprio nome já diz, tá? Uma perguntinha bem simples aí, para a gente dar seguimento. Vocês não reparam que eu estou dando para cá, que eu estou com o meu monitor virado para cá e o outro aqui não está funcionando direito, tá? Vamos lá. O que é o Copom no contexto econômico brasileiro? Vamos de baixo para cima, mas primeiro dá uma pausa, tenta resolver sozinho, tenta resolver sozinha, para que você realmente aprenda, para que você realmente entenda, saiba o que está entendendo, saiba o que está acontecendo, se está realmente entendendo, para que não haja dúvidas ali na frente. Mas se houver dúvida, é só voltar um pouquinho, ver a aula, só me mandar um aula no WhatsApp também, tá bom? Vamos lá de baixo para cima. Um sistema de controle de gastos públicos do governo? Não. Um indicador utilizado para medir a taxa de inflação? Também não. Um órgão responsável pela emissão de moeda do país? Muito menos. Uma comissão responsável por definir a política monetária e a taxa básica de juros. Aqui eu dou um adendo aqui, no assistente acabou dando uma falhadinha aqui no slide, tá? A política monetária é definida pelo Banco Central. Ela é o mecanismo principal que ela usa é a taxa Selic, que é definida pelo Copom. Então vamos até corrigir isso aqui, ó. Opa. Uma comissão responsável. Eu vou até apagar aqui. Por definir a taxa básica de juros. É que é uma equipe muito grande, gente. Aí acaba, às vezes, passando alguma coisinha, tá? Mas, como eu disse ali em aulas anteriores, aqui é outro estudante, como você, que passou exatamente por tudo isso daí. E conteúdo extremamente atualizado. Temos aí nossa resposta. Não fique com dúvidas. Qualquer dúvida, manda um alô pra mim. Manda um alô ali no WhatsApp. Marca a gente ali no Instagram. E até a próxima aula.
Abraço.